Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal, Jorge Lola Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente com qualquer valor. Basta clicar no link do Apoia-se, aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, para melhorar este canal, que é nosso. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Tenho afirmado em alguns dos meus ensaios que a classe dirigente global, burguesia, nunca esteve tão fortalecida como neste início de século XXI, mesmo com o modo de produção capitalista vivendo uma profunda crise econômica, desde o início do século. Então, como explicar essa relação que parece paradoxal? Ora, não é tão difícil de entender. Um modo de produção, para se consolidar como hegemônico, é preciso que a classe dirigente detenha o poder econômico e político da sociedade, mas também tenha a hegemonia do pensamento, ou seja, ter o controle da cultura e da ideologia nas relações sociais. Durante todo o século XX, a burguesia tinha o controle econômico e político do planeta, mas se via em conflito com a sombra do socialismo real da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e China, que mesmo com todos os desvios e erros cometidos na manutenção do sistema político, era um referencial para a luta da classe que vive do trabalho em todo o mundo. Com a queda destes modelos que não eram socialistas, mas passaram para a história como socialismo real, o capitalismo passou a navegar só no mar da história e passou a ser o único referencial teórico e prático para todo o planeta, ao ponto das grandes potências capitalistas globais se utilizarem dos métodos mais perversos para manter a reprodução do capital, sem temer nenhuma reação da classe que vive do trabalho em nenhum lugar do planeta. O completo fracasso do projeto neoliberal não significou uma perda de hegemonia da burguesia. Ao contrário, serviu para endurecer mais as regras do jogo em favor da burguesia. O caso do Brasil é um ótimo retrato de como a classe dirigente tem o controle da sociedade neste início de século. O país, durante toda a década de 1990, esteve sob o controle da burguesia liberal. Foram 12 anos que destruíram o Estado brasileiro. Levou milhões à pobreza extrema, mais milhões à pobreza, milhões de desempregados e subempregados. Em seguida, se instalou no país um governo social-democrata, que em 10 anos de gestão recuperou a economia do país, reestruturou o Estado brasileiro, gerou mais de 20 milhões de empregos formais, ao ponto de garantir o pleno emprego, tirou 23 milhões da condição de miséria, elevou 43 milhões de brasileiros à condição de classe média, acabou com a fome. E mesmo com tantos avanços, estes são só alguns enumerados, entre tantos outros. A burguesia brasileira e a internacional conseguiu com extrema facilidade dar um golpe de Estado no país e substituir a social-democracia, que estava sendo gestada, por um governo de viés fascista e ultraliberal, que basicamente destruiu todas as conquistas da social-democracia brasileira. Este exemplo é só para ilustrar o quão é extremo o grau de hegemonia da burguesia sobre a classe que vive do trabalho, neste início do século XXI. O Brasil não é um caso isolado. Processos como estes aconteceram e estão acontecendo em todo o mundo. Assistimos a
Primavera Árabe, a intromissão internacional na eleição da Índia, movimentos contra o governo chinês em Hong Kong, o recrudescimento do embargo econômico a Cuba, a instauração de embargos econômicos à Venezuela e ao Irã, os muitos golpes, ou tentativas de golpes na América Latina, o Brexit na Inglaterra, mesmo com a economia mundial mergulhada na maior crise econômica da história do capitalismo, a burguesia é quem está dando as cartas em nossa sociedade. E este domínio não se deu somente em função da queda da antiga União Soviética ou em função da abertura econômica na China. Este processo de hegemonia ideocultural da burguesia sobre o mundo é resultado da competente indústria cultural desenvolvida pela burguesia a partir da década de 1950 do século XX. O conceito de indústria cultural surgiu com os pensadores da Escola de Frankfurt, pensadores como Theodor Adorno, Walter Benjamin e Max Horkheimer. Entenderam que para a manutenção do processo de exploração do homem pelo homem em um modo de produção, era necessário o convencimento da maioria explorada de que a condição de explorado é algo natural e normal e que para que a maioria explorada realmente acreditasse nesta naturalização da exploração, o caminho era criar uma cultura de massa, por onde os princípios estruturantes do modelo de reprodução de riqueza da classe dirigente se tornassem naturais e único na sociedade. Se utilizando do conhecimento produzido pelos frankfurtianos, a burguesia entendeu que era possível, através dos meios de comunicação de massas, desenvolver um aparato cultural a partir das necessidades objetivas dela própria, a burguesia, a minoria da população, e impor à classe trabalhadora, maioria da população, como verdade absoluta, os valores e princípios estruturantes do sistema capitalista, a tal ponto que o trabalhador acredita que só é possível conceber o mundo capitalista como opção, ao mesmo tempo em que a cultura passa a ser uma ferramenta para a dominação da classe que vive do trabalho. A burguesia entendeu que todos os aspectos socioculturais da sociedade podem ser transformados em mercadoria. Agregar tudo, valor de mercado, e expondo como mercadoria nas prateleiras do modo de produção capitalista. Processo que Marx e Engels classificaram como coisificação e reunificação social. Neste sentido, a classe dirigente do sistema capitalista passou a ver tudo como mercadoria. E tudo, a natureza, todos os ecossistemas, a vida, o ser, passaram a serem vistos pela burguesia como uma mercadoria, pronta para serem exploradas até a exaustão, se for necessário, para que o capital continue se reproduzindo e sendo acumulado por este 1% da população que forma a burguesia mundial. Assim, na medida em que as ferramentas de comunicação de massas vão se aprimorando e ficando a cada momento mais rápidas e se universalizando, o controle ideológico da classe que vive do trabalho pela burguesia também vai se agudizando e assistimos a cada geração maior influência da ideologia burguesa sobre a sociedade. Hoje é muito mais comum na sociedade a ideia de que o capitalismo é eterno e que só vai acabar se o mundo acabar, do que era na década passada. Cenário apresentado com clareza na película que gerou grande debate no Brasil.
Não olhe para cima. O que é o pensamento da minoria absoluta da população mundial passa a ser uma verdade incontestável para 80% da população mundial, que se encontram completamente alienados de sua condição de agente construtor de sua própria história. Mesmo os 10% que militam no campo de esquerda são determinados pela indústria cultural burguesa e sua cultura de massas. Competimos o tempo todo e apelidamos a competição burguesa de disputa de posições. E este é o papel da indústria cultural: produzir essa cultura de massas homogênea, fazer com que toda a humanidade se perceba como igual e compreenda o mundo como sendo algo estático, imutável, onde todas as relações se desenvolvem de forma natural. E neste momento da história, a burguesia conseguiu que sua cultura, seu olhar sobre o mundo, tenha se tornado o único olhar de toda a humanidade, que não consegue se desprender da teia tecida pela classe dirigente global. A indústria cultural e a hegemonia ideocultural da sociedade no século XXI. Ensaio de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Miralva Rodrigues. Gostou também desse ensaio? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, música, espiritualidade, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força.